Bom dia, graça e paz, igreja. Convido a todos a se colocar de pé. Quem está lá fora, eu convido a entrar neste momento. Vamos dar início a mais uma celebração aqui de culto, de louvor ao nosso Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Te damos liberdade aqui neste momento, Pai, para que o Senhor venha fazer tudo o que for da Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha trazer em segurança todas as pessoas que estão a caminho, que o Senhor venha tocar, Senhor, em todas as pessoas que entrar por essa porta, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha usar, Senhor, o ministro de louvor, o pregador da Tua palavra, Pai, que o Senhor venha trazer a Tua palavra de encontro em cada coração aqui, Senhor. Desde já nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pega suas mãos para o Pai. Deixa o Espírito Santo te tocar nesta manhã. Vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e o meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Diga, Filho do homem que me livrou verdadeiramente, posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: aleluia, Senhor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e o meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Diga em alto bom som: Filho do homem que libertou verdadeiramente, posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, dizer: livre eu sou. Diga pro Senhor: pra adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, dizer: livre eu sou. Só a igreja. Filho do homem, e a suja bandeira é verdade, Pai. Nós erguemos as nossas vozes só para o Senhor.
Aleluia. Yeshua, nós te adoramos nessa manhã. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai. Estamos constrangidos pela tua presença no nosso meio. Ó Deus, nós te adoramos. Espírito Santo, ó Senhor, receba toda a nossa adoração nessa manhã, todo o nosso louvor, ó Pai. Como é bom sentir a tua doce presença, Senhor. Senhor, vem abençoar a tua igreja nessa manhã. Espírito Santo de Deus, toca-nos pelo teu poder. Constranja-nos, Senhor, com a tua presença, com o teu toque, com o teu poder sobre as nossas vidas. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos se ainda há alguma prisão na mente, se ainda há alguma intervenção do inimigo nas nossas mentes. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, que saia do nosso meio toda prisão na mente, oh, toda opressão do mal saia na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa operar com liberdade, Pai. Opera com liberdade no nosso meio. Toca, Senhor, cada coração, toca cada vida nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, que haja libertação, que haja transformação, Senhor, em cada mente, em cada coração, Pai. Que vidas, que almas possam se render a Ti, Senhor, na autoridade do Teu nome sobre as nossas vidas. Alcança as famílias, Senhor, que estão sendo intercedidas aqui nessa manhã. Alcança cada um, Senhor, pelo Teu poder. Senhor, que esse seja um ambiente de glória e que o Senhor tenha liberdade para agir e falar em nossos corações, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti para que a Tua vontade seja realizada na nossa vida, no nosso coração. No nome de Jesus, no nome de Jesus nós Te adoramos. Amém. Bom dia, graça e paz. Amém? Pode se assentar. Gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que se encontra em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos para vocês, diz o Senhor, planos do bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejarem, um futuro de paz em sua própria terra. Irmãos, fazem 36 anos que eu sirvo ao Senhor. Glória a Deus. Eu nasci praticamente dentro da igreja, né? Desde bebezinha minha mãe sempre me levou. E faz 36 anos que eu ouço testemunhos, vejo a prosperidade da vida daqueles irmãos que têm acompanhado conosco. E o que eu vejo? Eu vejo que todos eles decidiram ser fiéis. Dízimo e oferta, primícias, é decisão. Não adianta vir um monte de pessoas contar tudo que o Senhor tem feito, todas as bênçãos que as pessoas têm conquistado, se você não decidir. Ninguém pode decidir por você. A decisão tem que vir por você. Eu decido ser dizimista, eu decido ser primiciante, eu decido ser ofertante. A decisão é sua, é minha. Ninguém pode tomar a decisão por você. Recentemente, faz umas 2, 3 semanas, nós conquistamos algo que para muitos é muito difícil. Uma van zero, né? Glória a Deus, foi Ele que nos deu. O Jean, ele trabalha com transporte escolar e eu sempre via nele a vontade de ter uma van nova. Porque quem trabalha com van escolar sabe que roda muito, vai para muitos lugares. E a manutenção é diária. Às vezes é um gasto enorme, porque tem que fazer a manutenção. E ele falava para mim, eu não aguento mais essa van, está vazando óleo. Eu não sei de onde que surge esse vazamento, ninguém descobre. Eu preciso comprar uma van nova. E isso ele vem falando faz uns 2 anos.
E pra gente era algo muito difícil, porque uma van é quase um valor de um apartamento. E eu falei, meu Deus, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que nós somos dizimistas, primiciantes, que isso é um destravar grande. Quem é primiciante sabe que isso é uma coisa que muda a nossa vida na prosperidade de Deus no mundo espiritual. E nós somos ofertantes, todos os desafios nós estamos aqui na frente. E eu falei, Senhor, o Senhor conhece o nosso desejo. E nesse ano o Lê, que trabalha com carros, ele sempre incentivava o Jean. Jean, vai Jean, você consegue. E por fim ele até tentou, mas não deu certo lá na concessionária dele. E o Jean, aquela vontade, mas ao mesmo tempo com medo. Mas o Senhor encorajou. E graças a Deus, ele comprou a van dele. Eu falo nosso sonho porque era meu também, né? É meu sonho. E vocês acreditam que quando nós estávamos indo para buscar a van, Satanás é tão sujo que de diversas maneiras ele fez a gente duvidar se era realmente aquilo que era para ser feito. Nós estávamos indo para Americana buscar a van, que foi lá onde que ele comprou, e o Jean recebeu um telefonema de um trote. Aquele trote mexeu comigo, eu fiquei nervosa. Falei, pronto. Que estão falando aí, será que é verdade que estão fazendo, meu Deus? E eu fiquei com medo. O Jean olhou para mim e falou, você não está vendo que isso é um ataque? É verdade. Aí voltei. É um ataque. É só porque a gente está indo conquistar algo que a gente sempre desejou, que a gente sempre sonhou. E foi Deus que nos deu. E aí chegou lá na concessionária, a Catarina começou a chorar. Porque ela não queria sair da van velha, queria ficar lá dentro. Eu, menina, sai daí em nome de Jesus, vai para a van nova. E ela chorava, fez um escândalo. Falei, meu Deus, que luta. E por muito custo saiu da van velha e foi para a van nova. Assim que o Jean saiu do lugar lá que ele comprou, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, não é verdade. O Senhor nos deu, o Senhor realiza sonhos, os teus planos acontecem mesmo na nossa vida. Quem é fiel vê. E aí eu comecei a chorar, agradecer. Falei, muito obrigada, Senhor, porque foi o Senhor que nos deu. Irmãos, por Deus do céu, eu até filmei, porque senão as pessoas vão pensar que eu estava mentindo. Do nada apareceu um arco-íris. Um arco-íris. E eu comecei a olhar para o arco-íris. Eu falei, Jean, você está vendo a resposta de Deus? Ele é conosco, porque nós temos uma aliança com Ele. A nossa aliança de fidelidade a Ele, de obediência à palavra dEle. E eu falei, Jean, fique despreocupado com a parcela, porque o Senhor vai te dar. Irmãos, o Jean, ele conseguiu montar uma linha de 13 alunos, mas ele não conseguiu atender porque ele não tem outra van. É Deus que dá a provisão, mas na medida que somos fiéis a Ele. Então não adianta eu vir contar aqui para você, não adianta você ouvir o testemunho de todo mundo aqui da igreja, se você não decidir ser fiel. É uma decisão, e a decisão gera obediência. Decida viver essa prosperidade, esses planos tão lindos que o Senhor tem sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Levanta a sua oferta, seu dízimo, a sua primícia. Amém? Você que não tem também, levante as mãos para o céu e ore. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pelos teus filhos que são dizimistas, primiciantes, ofertantes da tua obra, Senhor. Que nunca há de faltar nada na casa deles, nenhuma vestimenta, nenhuma falta de alimento, que todas as contas sejam pagas no tempo certo. Em nome de Jesus, Senhor, que essa igreja venha crescer, que o teu povo venha entender, Senhor, que é uma decisão. E nós decidimos ser fiéis a Ti, Senhor, que tudo que vier nas nossas mãos, Senhor, nós iremos ofertar, nós iremos dizimar, primiciar, Senhor, para que os Teus planos, para que a abundância venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Se
existe alguém desempregado, alguém com algum tipo de falta, que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da provisão, o Deus que abre a porta, o Deus que abençoa, Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, que está tão linda e mais linda ficará, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode trazer sua oferta, seu dízimo e sua primícia, e louve ao Senhor. Consideração. Agora, na hora da palavra, eu lembrei que nessa semana eu tive, veio na minha mente fazer um ato profético aqui na igreja. Eu quero chamar aqui na frente todos os trabalhadores, trabalhador liberal, você que trabalha com venda, por exemplo, manicure, cabeleireiro, quem vende carro, tem o Jean aqui que é corretor, né, Jean? Eu quero orar para você, você que é autônomo, trabalha com alguma coisa, entendeu? Vem aqui na frente, vem aqui rapidinho. Sobe aqui no altar aqui, ó. Olha aqui, olha para a igreja. Fica enfileirado um do lado do outro, sim. Ninguém fica na frente de ninguém. Isso, pode vir mais para cá, pra vocês não ficarem tumultuados nesse canto aqui, gente. Ó, o altar grande aqui, ó. Vai para lá, isso, vai andando assim. Vai para lá, isso, vai lá, pode ir. Aí, ó. Vai mais, vai lá, senão amontoa tudo ali. Isso, vai lá, vai mais, anda mais, vamos lá. Aí, ninguém fica na frente de ninguém, fica do lado. Então vamos lá, presta atenção aqui, você que está aí na cadeira, ó. Não tem nada melhor do que você chamar na sua casa, ou você ir comprar alguma coisa, de um irmão de fé seu. Às vezes você está comprando de um macumbeiro, que fez lá, consagrou por orixá o negócio. Você vai chamar um pedreiro lá na sua casa que é macumbeiro, ele sai de lá e ainda joga sal grosso lá e, né? Aí depois você tem que ficar expulsando os capetas de lá. Eu particularmente, eu tenho esse zelo, eu quero te ensinar isso. Eu não só olho a qualidade profissional da pessoa, não. Por exemplo, eu não gosto que fume. Um dia um pintor veio aqui, ele não era crente, e ele começou a falar palavrão dentro da igreja. Eu chamei ele lá fora, eu falei, amigo, aqui dentro da igreja não pode. Você está dentro da igreja. Aqui não pode fumar, aqui não pode falar palavrão. Ah, desculpa, pastor. Eu falei, então você fala lá na rua. Senão não vou poder mais colocar você aqui dentro. Gente, zelo. Sim ou não? Dentro da minha casa também eu não quero que o cara fique lá sentando, pintando a parede, fumando. Na minha casa não. Eu sou o dono da casa, não faço isso. Quanto mais quem eu vou pôr lá dentro. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? Então, gente, tudo, ó, você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro de uma pessoa que vai passar a perna no C? Não. No mínimo tem que ter temor a Deus. Amém? Então, olha só, cada um deles vai falar a profissão deles. E aí, aqui dentro da igreja, você já tem um monte de gente que pode te servir quando você precisar de alguma coisa. Ó, vou começar de lá para cá. Olha aí, ó. Fala aí, Alexandre, tudo que você faz na vida. Fala aí. Pintura e elétrica. Vendedora de carro. Vendedora de carro. Trabalho com reciclagem. Corretor de imóveis. Sou diarista e vendo semijoia e boticário e Eudora. Ô, rapa, vende diamante também ou não? Não, semijoia. Vendedor de hidráulica. Design de sobrancelhas e extensionista de cílios. Manicure. Trabalha com reciclagem. Cuidadora de idosos e faxineira.
Representante de madeiras. Transporte. Manicure, pedicure e vendo semijoias. Bolos caseiros. Ô, chique. Vendedor de carro. Eu trabalho com... Ajuda aí, mesa de som. Não, na minha vez, Baixa aí. O pastor Leandro quer falar de novo, que na vez dele você deu um microfone. Arruma aí. esse não é de Deus. Tava bom, ficou ruim, hein? Vendedor de carro. Da de Vinhedo, da região de Vinhedo. Conhece alguém lá, manda lá. Eu trabalho com transporte escolar. Sou revendedora multimarcas. Semijoias. Assessoria jurídica na área trabalhista. Advogada, gente. Advogada. Salgados e trabalho com a linha da Dreams Nutrition. Vendedor de carros. Transporte escolar. Eletricista e... Marido de aluguel. Se tá precisando de um marido, chama o Cris. A Natália ficando endemoniada lá. Sou eletricista e manutenção. Sou vendedor de carros seminovos. Eletricista. Amém, tá vendo aí, gente? Então guarda bem o rostinho deles aí. Eu pensei em fazer, sabe o que aqui? Nós vamos fazer um painel pra você pôr o seu cartãozinho, né? Quando o irmão da igreja precisar de alguma coisa, tá ali. Você já vai lá e chama. Amém, gente? Vamos abençoar a vida deles? Você pode ficar de pé e estender as mãos aqui? Vamos orar? Para que eles vendam bastante, para que eles trabalhem, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Estenda a mão então, vamos lá. Pai, nós abençoamos a vida dos teus filhos aqui. Quantos profissionais liberais nós temos e nós nos alegramos com a vida deles. Que o Senhor envie os clientes, envie o mantimento, que eles tenham esse mês de fevereiro a melhor venda, a melhor renda da vida deles. Por favor, nós profetizamos bênçãos infinitas e que eles sejam abençoadores, aonde eles pisarem os pés, aonde eles colocarem as mãos, que a tua bênção vai junto e abençoe a casa de todos, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir Jesus, Deus abençoe, glória a Deus. Deixa eu só explicar aqui, deixa as crianças aqui ainda, senta um pouquinho, eu vou explicar uma coisa e já vai entrar o vídeo aqui, tá? Presta atenção aqui, irmão. Todo domingo fala aqui, ó, de dízimo, oferta e primícia, e olha que a Camila estava falando aqui, que ela é dizimista e primiciante. Veio na minha mão, na minha mente de te orientar. Talvez tem gente aqui que não saiba o que é isso. Então, na prática, o que é dízimo na prática? A Bíblia ensina, Malaquias 3, do 8 ao 10. Dízimo é 10% do seu salário. Aí uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, onde está escrito que é 10%? É só você procurar no dicionário a palavra dizimar. O que é dizimar, gente? Dividir em 10. A própria palavra já diz, dízimo. Dízimo é o 10% de alguma coisa. Aquela população foi dizimada. O que está querendo dizer? Que ela foi reduzida 10 para 1. Quantos estão entendendo? Segundo, oferta. O que a Bíblia fala de oferta? É um valor que você vai determinar. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, diz a Bíblia, né? Então você vai propor o valor que você pode dar. Isso é oferta. Aquilo que você, hoje eu vou ofertar ao Senhor com isso aqui, né? Aí a Bíblia diz que você tem que dar ao Senhor uma oferta de amor, uma oferta de gratidão. E a gente já entende que isso não é qualquer coisa. Terceira forma de contribuir segundo a Bíblia, primícia. Ezequiel 44:30 fala da primícia. O que é a primícia? Aí você vai ter que procurar na Bíblia, que toda primícia ela é um dia de trabalho. Então se você cata o mês, são 30 dias, tem mês que tem 31, fevereiro tem 28, então a gente calcula por 30. Então a primícia é um dia do seu trabalho, você pega o seu salário e divide por 30 e consagra a tua primícia ao Senhor. Aqui na igreja é distinto, na bandeira é colocada a oferta e o dízimo, e na caixinha do lado as primícias, porque ela é uma oferta especial, é uma oferta diferente. Amém? Quantos entenderam? Pastor, eu sou obrigado a fazer isso? Claro que não. É uma decisão, como a Camila ensinou aqui, que parte de dentro para fora, e é você que faz o seu voto com Deus. E aí sim você vai viver esse princípio. Glória a Deus por isso. Vamos ver o vídeo da campanha então.
O propósito da sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Deus tem um plano para você e os propósitos para a sua vida vão muito além dos poucos anos que passamos neste mundo. Vamos viver intensamente 40 dias de propósitos. Envolva-se pessoalmente com a leitura diária do livro Uma Vida com Propósitos e coletivamente através dos encontros de células, participação das celebrações e ações semanais. Você foi criado para viver eternamente. Bom dia, igreja, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como está aí o devocional? Está alinhadinho? Estamos fazendo todos os dias o devocional? É muito importante fazer o devocional todos os dias, para que a gente possa nos alinhar nos nossos propósitos. Hoje, nós vamos aqui para a nossa segunda ministração de domingo, dessa campanha maravilhosa, onde nós vamos entender por que nós estamos aqui. Se você fizer os 40 dias certinho, não faltar da celebração, fazer a leitura do livro certinho todos os dias, no final desses 40 dias, eu tenho certeza que a sua mente vai estar totalmente aberta, vai estar totalmente mudada. Você vai entender o porquê você está aqui. E você não vai mais viver de qualquer jeito. Você não vai mais ter aqueles pensamentos assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer. Acho que está na hora de eu morrer. Né, Josué? Ontem o Josué falou para mim, lá no estado do Levi ontem. Olha por mim que eu estou querendo morrer. Que acho que eu já fiz tudo, já criei o pastor, eu estou querendo morrer. Às vezes a gente pensa assim, né? Quem nunca pensou assim? Eu estou brincando com ele que ele falou isso ontem para mim, mas quem nunca pensou assim? Ele falou assim, qual que é o propósito de eu estar aqui? Às vezes a gente fica tão cansado, que a gente perde o propósito. E a gente pensa, podia morrer. Acho que já chegou de viver. Principalmente os mais velhos, né? Já chega de viver. Mas qual que é o seu propósito? Será o que Deus fez você estar aqui? Por que você está aqui? Esses 40 dias de propósito vai te responder, vai te ajudar a responder essas questões. Responder as questões mais simples e também mais complicadas da nossa vida. Que às vezes a gente complica coisas que é fáceis. É fácil eu saber que quem me criou. Todo mundo aqui sabe, não sabe? Quem aqui não sabe foi criado por Deus? Todos nós sabemos que nós fomos criados por Deus. E se eu e você fomos criados por Deus, Deus não faz coisas de qualquer jeito. Tudo que Deus faz é com propósito. Qual que é o meu propósito nessa terra? Qual que é o seu propósito nessa terra? Hoje nós vamos estudar sobre a adoração. Você foi planejado para adorar a Deus. É o primeiro propósito. Primeiro motivo pelo qual Deus criou eu e você foi para adorá-lo. E a adoração, às vezes a gente pensa que a adoração é um louvor, né? Vamos adorar, levanta a mão e dança. Isso é adoração. Também isso é adoração. Mas não é só isso que é adoração. Nós adoramos a Deus em todo momento. Nós o adoramos em tudo que nós fazemos. Lá em Marcos 12:30, a Bíblia vai dizer assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Então, a principal adoração é o amor. Se você ama a Deus, se você ama estar na presença dEle, é uma adoração. Então, uma adoração ela tem que ser feita em todo momento. Todo momento nós temos que adorá-lo. Deus ele tem um chamado especial para cada um de nós. Eu quero ler com vocês aqui um texto que está lá em Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 9.
que é onde fala do chamado de Isaías. Quando Isaías estava lá, achando que a vida dele não fazia mais sentido, que ele estava no meio de um povo impuro, no meio de um monte de pecador, que ele não servia para nada, Deus chegou e fez um chamado para ele, ele entendeu. E que nesta manhã nós possamos entender o chamado de Deus para cada um de nós. E de hoje em diante viver de uma forma diferente. Vamos ler lá? Isaías 6, do 1 ao 9. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto e 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases lineares se movia a voz do que chamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou em minha boca e disse: eis que ela tocou aos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os seus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E a quem irei por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a este povo: ouve, ouve, e não entendeis, vede, vede, e não percebeis. Aqui está o chamado de um dos profetas que fez algo extraordinário, que foi muito usado por Deus. Ele se achava incapaz, assim como eu e você. Quando ele teve a visão, ele falou: ai de mim, que sou pecador, que tenho lábios impuros, que habito no meio de povo impuro. Mas o anjo veio, pegou a tenaz com a brasa, tacou na boca dele e falou: com essa brasa eu purifico a sua boca, eu perdoo os seus pecados. E quando isso aconteceu, Deus pergunta para ele: e agora, por quem que eu vou enviar? Ele levanta a mão e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas vezes Deus te chamou? Todas as vezes que Deus te chama para algo, você fala: eis-me aqui, envia-me a mim? Ou será que Deus tem te chamado e você tem falado: ai de mim, sou pecador, e não tem deixado o anjo vir e tocar a sua boca? Sabe qual que é o chamado para todos nós hoje, nesse momento? Essa campanha dos 40 dias de propósito. Esse é um chamado de Deus. Um chamado de Deus para mim olhar para dentro do meu coração e ver quem Ele quer que eu seja. Ver o que Ele quer que eu faça. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Nós fomos chamados para adorar. Nós fomos chamados para nos envolver, para ter relacionamentos autênticos com Deus e com a igreja. Nós somos chamados para ter comunhão, nós somos chamados para expressar o caráter de Cristo. Nós não somos chamados para expressar qualquer caráter, é o caráter dele. Nós somos chamados para levar a palavra dele adiante. Para isso nós somos chamados. Eu creio que todos nós sabemos que esse é o nosso chamado. Só que muitas vezes nós precisamos mais ser lembrados do que informados. Eu sei, mas eu preciso ser lembrada todos os dias do que eu preciso fazer. Então, que nessa manhã haja se despertar. Lá em Apocalipse 4:11, diz assim: tu, Senhor, criaste todas as coisas, e existe para o teu prazer, e foram criadas.
todas as coisas foram criadas para o prazer de Deus. Todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele. Tem até um louvor que fala, né? Para Ele e por Ele são todas as coisas. Todas as criaturas, todo o ser vivo, ele adora a Deus. Sabia? As plantas adoram a Deus, os pássaros adoram a Deus, o cantar dos pássaros é uma adoração. E nós, seres humanos, muitas vezes, nós não adoramos a Deus. Muitas vezes nós que temos um intelecto diferente de toda outra criação, nós nos negamos a adorar a Deus. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender que nós fomos criados para adorá-lo. Nós fomos criados para fazer Deus sorrir. Será que quando Deus olha para mim, Ele está sorrindo? Ou será que quando Ele olha para mim, Ele está chorando? Então são coisas que eu tenho que pensar. São coisas que eu tenho que meditar. E são coisas que eu tenho que entender. Que eu fui criada para fazer Deus sorrir. E não para fazer Deus chorar. Quem é mãe aqui sabe. Quando um filho desobedece, quando o filho faz algo que a gente não gosta, né? Às vezes a gente vai lá, a gente briga, a gente de alguma forma pune, né, pelo aquele erro. Mas dói mais na gente do que neles. Não é verdade? Quando você coloca um filho de castigo, quando você bate, dói mais na gente do que neles. E vocês acham que não é assim com Deus? Você acha que não dói mais em Deus ver a gente quebrando a cara do que em nós mesmos? Eu não vou nem dizer que Deus bate, porque eu não creio que Deus bate. Eu não creio que Deus castiga. Mas Deus, Ele permite você colher o que você plantou. Só que isso dói nele, isso eu tenho certeza. E quando eu estou sofrendo, Deus, Ele não sorri não, Ele chora. E nós fomos criados para fazer Deus sorrir, e não para fazer Deus chorar. As Escrituras nos ensinam que a adoração é algo extremamente importante para Deus. A adoração é a vida e o idioma do reino de Deus. Em Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Paulo, ele fala lá na carta de Coríntios, que até mesmo o nosso comer tem que ser para agradar a Deus. Todas as coisas que eu for fazer tem que ser para agradar a Deus. Se eu vou comer até passar mal. Ontem a gente foi lá no aniversário do Levi, estava uma delícia. Todo mundo levou o seu kit, teve um monte de comida, quando eu vim embora tinha uma caixa cheia de carne lá. E aí, então uma caixa cheia de carne assada, eu vou comer. Eu amo carne, viu gente? Eu amo. Eu comi um monte lá, mas eu não passei mal não. Mas já teve vezes de eu comer até passar mal. Aí eu estou agradando a Deus? Eu estou glorificando a Deus se eu comi até passar mal? Não. Até o meu comer tem que ser para agradar a Deus. Se eu vou comer salgadinho e tomar Coca-Cola todos os dias, isso é para agradar a Deus? Não. Para agradar a Deus, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Até fazer exercício. Fazer exercício é ótimo para a saúde. Os médicos dizem que nós temos que fazer exercício, principalmente depois que a gente passa dos 25, né? Eu já passei dos 25, agora tenho que me policiar nisso daí, né? Mas principalmente depois dos 30, que a gente começa a perder massa muscular, é importantíssimo o exercício físico. Mas e aí? Eu vou lá na academia só para dizer que eu estou fazendo, tirar a fotinha e colocar lá no Instagram, tá pago? Ou eu vou passar a minha vida inteira, o dia inteiro na academia, lá me matar só para me ficar bonitona? Ou eu vou fazer caminhada meio-dia no sol quente? Isso não é para agradar a Deus. Todas as coisas têm que ser para adorar a Deus. Todas as coisas, todas as coisas. Conforme o plano daquele que fez todas as coisas e segundo o propósito da sua vontade. Está lá em Efésios 1:11. Tem que ser a nossa vida. A nossa vida tem que ser conforme o plano daquele que fez todas as coisas. Não é conforme o meu plano, é conforme o plano dele. Uma pergunta para você. Você
sabe o que está fazendo aqui na terra? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você já descobriu o seu propósito? Não, eu vivo aqui para isso. Todo mundo tem essa certeza? Você vive, eu estou aqui, você está aqui por um motivo, para Ele. Somente para Ele. Quando nós olhamos para Ele, as coisas mudam dentro de nós. Porque é por Ele, não é por nós. Se nós for olhar para nós, olhar para as pessoas na nossa volta, nós vamos nos frustrar o tempo inteiro. Mas se nós olharmos para Ele, se nós demonstrar com as nossas atitudes quem Ele é, e se nós fazermos Ele se alegrar em nós, nós nos alegrarmos em estar nele, aí sim, nós vamos entender qual o sentido de nós estarmos aqui. Isaías 43:7 diz: tudo o que é chamado pelo seu nome, e quem criei para a minha glória, a quem tornei e fiz. Deus, Ele fez tudo para a glória dEle. Se você quer saber qual é o propósito da sua vida, você precisa olhar para o manual do proprietário. Aqui, ó, o manual. Tudo que você pega, que você compra, tem um manual. Até uma frigideira. Quem aqui já leu o manual da frigideira? Tem um manual. A frigideira, ela tem o teflon, né? Para proteger as coisas, para não grudar. Sabia que quando você compra uma frigideira, você taca ela no fogo de qualquer jeito lá, aquele teflon sai rapidinho e as coisas começam a grudar? Agora, se você pegar lá o manual e ler, você vai entender como fazer para aquele teflon não sair e durar um tempão. E como que você vai fazer para você saber como que você funciona? Aqui. Lê no manual. Só o fabricante é que sabe como que funciona a sua criação. Por isso, o Pai deixou o manual para nós entendermos como nós funcionamos. Que nem nós mesmos não sabemos como nós funcionamos, né? Então, meu primeiro propósito de vida é adorar. Lá em Romanos 12:1 diz: por causa das grandes misericórdias divinas, peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, qual é a verdadeira adoração que eu ofereço a Deus? A minha vida, como um sacrifício vivo. E quando a Bíblia diz um sacrifício vivo, não quer dizer que eu vou ter uma vida ali, como que eu posso dizer, uma vida sofrida, sacrificada, difícil, que eu estou sacrificando a minha vida, um sacrifício. Pelo contrário, quando eu entendo o meu propósito e me entrego como um sacrifício vivo. Como que era o sacrifício? Na época que fazia os sacrifícios para Deus, subia como aroma suave. Então, quando eu me entrego como um sacrifício vivo, a minha vida sobe como aroma suave para o Pai. E como eu falei aqui, um pai e uma mãe, quando ela corrige o filho, quando eles corrigem o filho, dói mais nele do que no filho. E da mesma forma, quando o filho faz algo que você fala, uau, meu filho é muito inteligente, meu filho é muito educado, você não faz coisa para agradar eles só para agradar? Porque, nossa, ele está merecendo. Imagina o seu pai, quando você se colocar como um sacrifício vivo, que subir aquele aroma suave, o que o seu pai vai fazer por você?
É isso que a Bíblia está nos ensinando, que nós temos que nos colocar como um sacrifício vivo, que nós temos que ter prazer em estar com Jesus. Tem um versículo, que não está no estudo aqui, mas é um versículo que eu gosto muito, que acho que cabe muito bem aqui. É um versículo que está lá em Salmo, que fala assim: deleita-te no Senhor, e Ele fará o desejo do seu coração. E muitas vezes, eu, particularmente, eu li esse versículo, tem uma tradução que está, agrada-te do Senhor. Eu li esse versículo dizendo assim, que eu tenho que agradar a Deus. Só que depois, um dia Deus me deu um entendimento diferente, não é eu agradar a Deus, agrada-te do Senhor, ou deleita-te do Senhor, ou seja, tenha prazer em estar na casa do Senhor, tenha prazer de ser um sacrifício vivo, tenha prazer de fazer o Pai sorrir. Aí sim, Ele vai fazer todas as coisas por você, porque Ele tem prazer em fazer isso, Ele tem prazer. Então nós temos que aprender a ter a nossa vida de entrega total, uma adoração genuína. Esse é o primeiro mandamento, essa é a base da nossa vida, a base do cristão. Tem que ser uma vida de adoração. O texto lá de Isaías, esse texto que a gente leu no começo aqui, ele tem algo interessante para a gente refletir, para a gente pensar. O primeiro versículo, quando a gente começa a ler lá, a Bíblia vai dizer assim: no ano em que o rei Uzias morreu. O rei Uzias, ele começou a reinar em Judá, e teria começado a reinar por volta de 792 a.C. Sua história conta nos livros de 2ª Crônica, no capítulo 26, e no 2 de Reis, sendo contemporâneo do profeta Isaías. Grande guerreiro, filho do rei Amarias, foi considerado um engenheiro notável. Saber uma vez que as armas projetadas por ele arremessavam grandes pedras e atirava lanças, possuía grandes fazendas, construiu reservatórios de águas, fortificou torres e edificou uma cidade chamada Elate. Foi um rei dos reis que esteve maior tempo no poder em comparação aos outros. O seu exército foi tão poderoso que a sua fama chegou até o Egito. Nos últimos anos da sua vida, foi amaldiçoado com lepra ao tentar subverter a lei de Moisés e queimar ele mesmo um incenso no templo, que era reservado para o sacerdote. Morreu isolado no palácio, às margens do poder, pois era leproso. Olha que interessante essa história. Um rei que foi reconhecido, naquela época, nenhum rei tinha sido reconhecido igual ele. Um rei que a fama dele chegou até lá no Egito. Um rei que fez muitas coisas. Um rei que começaram a contar a partir da morte dele. A morte dele foi um evento assim tão extraordinário que Isaías fala aqui, né, no primeiro versículo. Aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Tamanha era a importância daquele homem naquela nação. Só que a Bíblia fala que ele construiu grandes coisas, que ele fez um legado. Só que chegou um momento da vida dele, que ele fez o quê? Parou de ser um sacrifício vivo. Ele fez aquilo que Deus não mandou ele fazer. O sacrifício era feito pelo sacerdote. Ele foi lá queimar incenso achando que ele era maior que o sacerdote. Ou seja, achando que ele era maior que Deus. Achando que ele podia passar na frente daquelas pessoas que Deus colocou como líder para ele. E não pensa que mudou não, viu gente? A Bíblia diz lá em Hebreus, que Deus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É, né? Deus ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou não.
Hoje nós temos regras. Hoje nós temos diretrizes do mesmo jeito. Deus, ele não mudou. Nós temos que saber o nosso lugar. Saber aonde eu tenho que ser, onde eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer no momento que eu tenho que fazer. Deus, ele colocou líderes aqui em cima desse altar. Deus colocou líderes nessa igreja. E de verdade, são os melhores líderes dessa terra, viu, gente? Eu estou no meio aí eu ando muito no meio de pastores. Conheço vários pastores. De verdade. Faz 19 anos que eu estou debaixo deste casado. E não troco por outros que eu vejo por aí não, hein? Muitos eu não troco não. Eu não vejo o amor, eu não vejo o cuidado que eles têm. Não estou puxando sardinha deles não. É só que cabe aqui. Cabe aqui. Por quê? Porque o rei, o que ele fez? Ele passou em cima. E quando você passa em cima, você não é abençoado. Quando você passa por cima, o seu aroma não sobe como aroma suave. Agora, quando você obedece, quando você vai lá do jeito que Deus pediu para você fazer, se colocando como um sacrifício vivo, obedecendo nos detalhes, obediência nos detalhes, é detalhes. Aí sim, o aroma suave sobe. E Deus, ele respalda. Deus, ele derrama o maná. Amém? Nós vamos entender um pouquinho agora o caminho da vida de adoração. O caminho da vida de adoração, ele passa por alguns estágios. Isaías, ele mesmo se colocou como um homem impuro, que não merecia a presença de Deus. E muitas vezes nós estamos assim, impuros que não merecemos. Então a primeira consciência que nós temos que ter é que nós precisamos de purificação, que é o ai. Isaías, ele fala, ai de mim. E ele quis purificar. O segundo é a consagração, que é o veja. A vida de santidade gera consagração. Não tem como eu dizer que tenho uma vida de santidade se eu não tiver um tempo de consagração com o meu papai. A terceira é a disponibilidade, a entrega. Quem irá? Quem irá por mim? O pai pergunta. Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nessa noite nós possamos entender isso. E o quarto é a comissão, que é o vá. A entrega que leva ao envio. Então, para mim ter uma vida de adoração, eu tenho que passar por esses estágios. Eu tenho que entender que eu não sou nada sem Deus. Ai de mim, sou fracotinha. Vivo no meio de pessoas pecadoras, sou pecadora, sou um lábio impuro. Mas Jesus, ele tem o poder de transformar. Para isso eu preciso de me consagrar. Quando eu me consagro, Deus me transforma. E quando Ele me transforma, Ele me chama. E aí, eu vou ficar lá sentadinha? Já estou transformada, já estou limpinha, vou ficar sentadinha? Não, eu tenho que me colocar. Eis-me aqui. E aí, Ele vai nos enviar para a grande comissão, que é ir falar para todos. E mostrar para todos o amor dEle. Ter uma vida de temor a Deus. Uai! Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Está lá em Salmo 24, do 3 ao 5. Nós temos que lembrar quem nós somos e lembrar
do que nós não podemos ser. Lembrar daquilo que não agrada a Deus. Paulo, ele fala, lá em Gálatas, do capítulo 19, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, ele fala das coisas que não agradam a Deus, que é as obras da carne. E para nós ter uma vida de consagração, nós não podemos viver as obras da carne. Isso não pode fazer parte da nossa vida. O que é que não pode fazer parte da nossa vida? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, tensões facciosas, inveja, embriaguez, orgia e outras coisas semelhantes. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Se nós estamos dizendo que estamos adorando ao Pai, e essas coisas da carne estão fazendo parte do nosso dia a dia, nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer. Nós não estamos sendo um sacrifício vivo e suave diante dele. Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Não é assim, ó, sem ir na igreja ninguém verá a Deus, sem ir na célula ninguém verá a Deus, sem ir no GD ninguém verá a Deus. Não, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade. Ir na igreja é importante? Importantíssimo. Ir no GD é importantíssimo. Por quê? Porque essas ferramentas, a igreja, o GD, as reuniões, os discipulados, ele vai nos afinar para nós conseguirmos ser santos. Só que muitas vezes, nós estamos aqui numa reunião como essa, nós estamos ouvindo, nós passamos a vida inteira escutando, mas chega em casa e fala assim: essa pastora Jane está pensando o quê? Falar isso? Gente, olha para dentro de nós. Olha para dentro, nós temos que olhar para dentro de nós. Eu falar para você que eu não vou errar é mentira. O paizão, a mãe, qualquer um dos pastores aqui falar que não vai errar é mentira. Nós somos seres humanos, nós erramos. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas em vez de olhar para Deus. E aí nós vamos de amuleto. Mas a pastora fez isso também, por que eu não posso fazer? É você e Deus. A pastora pode ter dado uma macadinha, porque a gente dá, viu que a gente não é santo, a gente não é santo 100% o tempo inteiro. O dia que nós alcançarmos a santidade 100%, Deus vai nos levar. Nós estamos aqui nesse propósito, né, de alcançar. Mas nós vamos reconhecer e falar: Pai, perdoa, e seguir o caminho. E às vezes a pessoa olha e fala: mas nem eles é, porque eu tenho que ser. E esquece de tudo que Deus falou. Esquece do que está aqui, ó, no manual. Esquece de olhar para dentro do seu coração. Esquece de se colocar como um sacrifício vivo. Acha que é um peso se colocar como um sacrifício. Não é peso não, gente, é gostoso. É uma delícia quando nós nos colocamos verdadeiramente em sacrifício. Quando nós nos colocamos verdadeiramente na presença de Deus. Quando nós entendemos o chamado que Deus tem para nós. Pureza, santidade é uma questão de escolha e decisão pessoal. Não é eu estar aqui falando, não é o paizão, a mãe está aqui falando, é uma questão de escolha. Você tem que escolher, você tem que querer. Tem muitas histórias na Bíblia de homens e mulheres que quiseram, que Deus chamou e eles falou: eis-me aqui. E foram e fizeram coisas maravilhosas. E Deus usou eles grandemente naquela época, para aquela geração. E Deus, Ele quer usar eu e você.
Só que para isso nós temos que nos colocar, eis-me aqui, e entender que nós precisamos nos purificar. Não é olhar para os outros não, viu? Não olha para mim não. Olha para mim só nas coisas que eu acerto. Eu acerto. Eu acho que eu acerto mais do que eu erro. Não sei se eu estou sendo, como diz, egoísta aqui, mas eu acho que eu acerto mais do que eu erro. Então, olha as coisas que eu acerto. Porque nós temos um defeito tão grande, o ser humano, e a pessoa acerta 99,9. Errou 1, acabou. Olha para as coisas que acertam, não olha para as coisas que erram, não. Olha para as coisas que acertam, olha aqueles que estão imitando a Cristo, que estão tentando fazer de tudo para chegar lá, e olha só o que ele está fazendo certo. O que ele está fazendo de errado, fala, pai, ele deu mancada agora, pai, perdoa ele. E vamos seguir, vamos continuar. Amém? 2 Timóteo 2,21 diz, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Deus, Ele usa todos os tipos de vaso. Ele usa um vaso preto, Ele usa um vaso branco, Ele usa um vaso transparente, Ele usa um vaso colorido, um vaso sem pintar, mas Ele não usa um vaso sujo. Um vaso sujo Ele não usa. Então nós temos que nos purificar para sermos um vaso nas mãos do Pai. Gálatas 2:20, Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você só pode ser totalmente limpo, separado, santo, se você crucificar os seus pecados na cruz de Cristo. Não tem outro jeito de eu ser purificado, somente em Cristo. Amém? A vida de temor mortifica diariamente a carne. João 12, 24 e 25 diz, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, perderá. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. 1 Coríntios 15, 31. Todos os dias enfrento a morte, diz Paulo. Se eu não morrer para as minhas vontades, eu não vou conseguir me purificar. Eu vou ficar lá do mesmo jeitinho. A vida de temor, ela mortifica e também ela santifica. Santificar diariamente os nossos desejos, os desejos do nosso corpo. Romanos 6,13. Não façam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento da injustiça. Antes ofereçam-os a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como um instrumento de justiça. No dia em que você perceber a consequência do pecado, você perdeu o seguro de uma vida bem-sucedida no mundo espiritual. A minha vida, ela tem que ser para agradar Ele. Somente para isso. Então, tudo o que eu fizer, como eu já disse aqui, é para agradar Ele. Tudo. E descobrir o prazer em estar com Ele é a melhor coisa. De verdade, gente. Não é porque eu vou querer ser melhor que ninguém, não. Mas o meu maior prazer é estar aqui. O meu maior prazer é estar aqui. Eu tenho prazer em outras coisas também. Vai falar que eu não tenho prazer em outras coisas, é mentira. Mas o meu maior prazer é estar aqui. Qual tem sido o seu maior prazer? Teve uma vez
eu ouvi uma coisa que me machucou tanto, que eu fiquei muito triste. Às vezes pode parecer uma besteira, mas faz tempo isso. E isso, todas as vezes que eu lembro, ainda dói no meu coração. O meu marido, ele fuma muito, mas muito. Ele fuma assim 2, 3 maços de cigarro por dia. E eu brigava muito com ele por causa do cigarro, mas muito mesmo. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim: para de ser chata. O único prazer que eu tenho na vida é fumar. Gente, essa palavra veio no meu coração. Mas eu senti tanta tristeza com aquilo, mas tanta tristeza que eu falei: meu Deus, que dó dele. Que dó. Uma pessoa falar que o único prazer que ela tem é fumar, é destruir a vida. Esse dia eu entrei no meu quarto e chorei. Falei: Deus, não é possível um negócio desse. Dá prazer em outras coisas para ele. Dá prazer em estar na tua presença para ele. Qual tem sido o seu prazer? Será que você tem prazer nas coisas do mundo? Nos prazeres do mundo? Ou você tem prazer em Deus? Nesse dia eu falei: Deus, eu tenho prazer em estar com as minhas amigas. Eu tenho prazer em tomar um sorvete. Eu tenho prazer em ler um livro. Eu tenho prazer em caminhar na rua. Eu tenho prazer em brincar com a criança. Mas o meu maior prazer é te servir. Que nós venhamos ter no nosso coração. Aliás, eu quero que vocês fechem os seus olhos agora. Pensa aí no seu coração. Qual que tem sido o seu prazer? Será que o seu maior prazer tem sido coisas do mundo? Ou será que o seu maior prazer tem sido adorar a Deus? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, se tem alguém aqui que tem prazer nas coisas do mundo, maior do que os prazeres em Ti, eu peço que o Senhor venha agora, neste momento, e que o Senhor os purifique, que o Senhor coloque, Pai, o sentido deles de viver, e que o Senhor mostre para eles o quão prazeroso é estar em Tua presença e Te servir. Amém. Que isso possa queimar no nosso coração a vontade de nos santificar, de mortificar a nossa carne e de nos sacrificar a Deus, de viver um relacionamento com Ele todos os dias, não por obrigação, mas por prazer. Ter prazer em falar isso, ter prazer em Jesus. O Salmos 23, ele é um salmos extremamente simples, que todos aqui conhecem, correto? Se eu perguntar aqui, todos vão saber o Salmo 23. O Salmos 23, ele é composto de 105 palavras. Mas sabe qual que é o resumo dessas 105 palavras? 2. O Senhor. É todo o resumo. Foram escritas 105 palavras para falar o Senhor. O Senhor é meu pastor. O Senhor faz isso. O Senhor faz aquilo. Não é isso? O Senhor, a importância dele, a importância de ter o nosso pensamento certo, de ter o pensamento firmado nele. Nós não podemos deixar as coisas do mundo nos tirar essa certeza de que o Senhor é Ele, é dele, é por Ele, e nós somos só uma formiguinha aqui, e Ele se importou comigo e com você, mesmo sendo tão pequenininhos, Ele se importa conosco, Ele
Jesus, ele deu a vida por nós. E nós muitas vezes achamos difícil, achamos pesado simplesmente adorá-lo. Simplesmente ter uma vida de oração. Relacionamento com Deus não é religiosidade. Relacionamento é bem diferente de religião. E o que Ele quer é um relacionamento. Ele não quer que você seja um religioso e que você faça coisas só por rituais, porque você aprendeu, porque tem que ser feito, porque é regra. Não. Faça por prazer em ter um relacionamento com Deus. Deus, ele é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo é quem está aqui conosco. E Ele quer se relacionar conosco. Ele não quer que nós tenhamos somente uma religiosidade, que nós somente venhamos para a igreja e não sentimos nada. Se você vem para a igreja e não sente nada, tá errado. Aliás, irmão, vou falar uma coisa para você, muito séria. Você sentir a presença do Espírito Santo aqui, não é só aqui. É o lá em casa. Se você tem uma vida toda errada lá fora, você passou a semana inteira sem orar, sem ouvir um louvor, sem ler a Bíblia, sem ler um livro, sem fazer nada, você vai chegar aqui igual uma geladeira. O fogo vai estar caindo aqui na frente e você vai estar lá assim, ó. Mas por que esse povo está chorando? Por que esse povo está gritando? Você não vai sentir nada. Porque, sabe o que? Relacionamento. Não é religião, é relacionamento. Adoração tem a ver com relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Nós precisamos aprender a ter uma vida moldada naquilo que Ele fez. Deus, Ele tem vários nomes, né? Vários nomes dados para Deus. Mas, simplesmente, o resumo de tudo, Ele é o Senhor. O Senhor é aquele que... O Senhor faz o que, gente? Manda. Não é assim? O Senhor manda. Deus, Ele é o Senhor da sua vida? Tem um versículo que Jesus fala assim, ó: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não me obedecem? Não é só chamar Deus de Senhor. É deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele dirigir. Deixa Ele te moldar do jeito que você quiser, do jeito que Ele quiser, e não do jeito que você quiser. A busca da consagração pessoal. O veja. Olhe dentro de você. O que é você? Dá para Deus te usar assim? Olha aí. Dá para Deus te usar assim? Lá em 2 Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purificamo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor. O que o Espírito Santo fala de você agora? 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Salmo 139, 23, sonda-me, Senhor,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Você pode? Vamos fazer essa oração junto? Vamos lá. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Mas verdadeiramente, que nós venhamos deixar Deus sondar o nosso coração e ver se há algo que Ele não se agrada e tirar. Salmos 51:10 também diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Os pecados ocultos vão arruinar a sua vida, vão levar o melhor dos seus melhores anos. Decida mudar e deixar Deus mudar a sua vida. O pecado cansa, o arrependimento alivia. O pecado cansa, o arrependimento alivia. Que nessa manhã nós possamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e deixar Deus sondar e nos mudar e nos transformar, para que nós teremos uma vida livre, leve e não uma vida cansada. Salmos 23:32, do 3 ao 6 diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Não reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem em ti enquanto podes ser encontrado. Quanto às muitas águas se levantarem, elas não são atingidas. Então, que nós venhamos reconhecer o nosso pecado e nos colocar diante de Deus. Jesus nos adverte sobre cerca da adoração religiosa, que tem consequências. As consequências da nossa adoração religiosa. Vamos abrir lá em Marcos 7, do 6 ao 13. Coloca para mim aqui, por favor. Marcos 7, do 6 ao 13. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo que me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam nas tradições dos homens. Ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é cordão, isso é uma oferta dedicada a Deus.
Vocês o descobriram de fazer qualquer coisa, mas o seu pai ou a sua mãe, para o seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês mesmos. Transmitem e fazem muitas coisas como essas. Então aqui as consequências da religiosidade são um culto de lábios, só falado, sem agir, sem ação. O distanciamento, oração distante, culto em vão, Deus não está recebendo. Ensino de homens, abandonando os mandamentos e a rejeição dos mandamentos, invalidação da palavra. Nosso desafio como adorador é sair da superficialidade e entrar na profundidade. Nosso desafio como adorador é sair da superficialidade e entrar na profundidade. Adoração como estilo de vida. Andar em indisponibilidade para com Deus. Quem irá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Samuel, quando Deus chamou Samuel, ele falou, eis-me aqui. Quando Deus chamou Isaías, ele falou, eis-me aqui. Quando Deus chamou Abraão, ele falou, eis-me aqui. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse, eis-me aqui. E tantos outros homens. Quando Deus chamou, ele disse, eis-me aqui. Deus não está procurando os capacitados. Ele procura os disponíveis para capacitá-los. Todos esses homens que Deus chamou, eles não eram perfeitos, mas Deus os capacitou. Você está disponível? Você não precisa estar capacitado, só precisa estar disponível, que Deus vai te capacitar. Aceitar seu comissionamento pessoal, o VA. São necessárias apenas 2% de pessoas comprometidas com uma visão para que influenciar tudo ao seu redor. Deus te fez com um propósito. Você está aqui na terra para realizar a sua missão. João 17:18, Jesus diz: assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo. E apenas 2% pode influenciar tudo ao nosso redor. Agora imagina se 100% que está aqui ter esse entendimento de quem eu sou, de quem você é, e entender que Deus nos comissionou, que Deus nos chamou e nos comissionou para ir e para fazer, para ir e para viver aquilo que Deus preparou para nós. 2 Crônicas 16:9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que decidem totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o seu coração. Quando nós dedicarmos totalmente o nosso coração, Deus, Ele está com os olhos atentos. Mas também quando nós nos distanciamos, também Ele está com os olhos atentos. E somos nós mesmos que cavamos a nossa cova. Então que nós possamos estar firmados em Deus. O Senhor fez tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo, diz Provérbios 16:4. Cristo é o nosso destino final. Estamos aqui para fazer de sua vida a nossa vida. Cristo é o nosso destino final. Estamos aqui para fazer da vida dele a nossa vida. Amém? Você está disposto a fazer da vida dele a sua vida? Fazer da sua vida a vida dele? Viver como ele quer, não como você quer? Isso é de fazer-se convergir em Cristo todas as coisas,
celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Está lá em Efésios 1:10. Você precisa entender, assumir este chamado de Deus para a sua vida, como Davi entendeu e assim serviu a sua geração. Só assim a missão será cumprida. Atos 13:36 diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Já pensou o que vai estar escrito lá na sua lápide no dia que você for? Será que vai estar assim: Jeane, servindo ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu? Ou será que vai estar: Jeane se desviou dos caminhos, fez tanta coisa errada e adormeceu? E aí não preciso falar para vocês o resto, o que aconteceu. Vocês são pessoas inteligentes, vocês sabem, né? Eu quero que esteja lá: Jeane cumpriu o seu propósito e adormeceu. E você? Como que você quer? Você quer cumprir os seus propósitos? O que você quer? Como você quer ser lembrado depois que você partir? Depois que você for? Olha como Deus ele é perfeito. Deus ele é tão poderoso que ele colocou 10 bilhões de estrelas em nossa galáxia. E tem 100 bilhões de galáxias no universo. Vocês conseguem entender a grandiosidade disso? Eu não consigo não, gente. Eu não consigo nem imaginar. Só na nossa galáxia tem 10 bilhões de estrelas. E fora a nossa galáxia tem mais 10 bilhões de galáxias no universo. Olha o tamanho de tudo que existe, que Deus criou. Agora olha o tamaninho da Jeane. Olha aqui, baixinha. 1,58 m. Como que pode um cara que criou tudo isso, tão grandioso, se importar comigo, gente? Agora, como que pode eu não dar valor a isso, gente? Como que pode eu desprezar esse amor? Não pode. Eu não posso desprezar esse amor. Eu não posso desprezar o que Deus fez por mim. Nós somos tão complexos que a ciência diz que quando nós tomamos um banho, nós perdemos 10 bilhões de células. Elas saem do nosso corpo para dar lugar a células novas e nós continuamos vivendo. Olha que maravilhoso essa criação de Deus. Deus, ele moldou 2 punhados de massa cinzenta em 75 a 100 milhões de células nervosas, cada uma com 10 mil conexões com outras células nervosas, e colocou numa caixa chamada crânio, que é chamada de cérebro, que funciona 24 horas sem parar, que colocou dentro de mim e de você um motor que bombeia 500 ml de sangue por segundo, irrigando todo o nosso corpo, sem precisar de nenhum watts de energia. Esse é o único Deus que nós adoramos. Creia, confie, obedeça e se relacione com Ele, porque foi para isso que Ele te criou. Que o seu estilo de adoração o leve a cada dia a experimentar mais um pouco de Deus. A definição mais profunda da adoração é o amor. Não tem como você adorar um Deus que você não ama. E não tem como você amar um Deus que você não obedece. Disse Jesus:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Marcos 12, 30. Somente os adoradores são enviados. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Salmos 86, 9. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o seu nome. Que nós possamos, a partir desse momento, que nós tivemos esse entendimento desse nosso propósito, do primeiro propósito. O primeiro propósito da minha vida, o mais importante, é a adoração. Que a minha vida possa ser pautada numa vida de adoradores, uma vida de adoração. Que eu possa adorar o meu papai em tudo que eu fizer, em tudo. Não importa onde você esteja, não importa se as pessoas que estão do seu lado, elas não são adoradoras. Não importa se os prazeres delas estão em outros lugares. O meu prazer é adorar. O meu prazer é estar na casa dele. Que nós possamos pegar essa palavra e guardar no nosso coração, assim como o salmista diz: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que essa palavra seja guardada no nosso coração, para que nunca nós venhamos esquecer que o nosso primeiro propósito é adorá-lo, e adorar em todas as áreas e em todo momento. Amém? Fica de pé. Tudo que foi falado aqui, levante sua mão para Deus agora e diga assim: Senhor Jesus, eu vou viver uma vida de adoração. O meu maior prazer não é o cigarro, não é o shopping, não é as coisas desse mundo. Meu maior prazer é o Senhor. Então cante comigo: em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, adore. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Erga sua mão, adora o Rei, diga para Ele: Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar. Só a igreja vai cantar agora, cante pra te adorar. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
Deus. Aleluia. Amém. Eu quero dar uns avisos rapidinho, pode ficar de pé ainda. Nós vamos ter terça-feira, o Adão e o Eva. Já voltou, tá uma benção. Você homem tem que vir no Adão, você mulher tem que vir no Eva. Gente, é libertador, está sendo uma benção essa atividade de terça-feira aqui. Então vem com a gente, está sendo muito bom, amém? Sábado vai ter o 1359. Você que é dessa faixa etária, 13 até os 59, vai ser dividido, adolescentes lá embaixo, jovens aqui em cima, né? Ah, mas eu não sou jovem. Gente, oi? Ah, sim. Olha, não é a questão de você ser jovem ou ser velho. Eu tenho 43. Eu estou dentro da faixa etária. Eu já não estou mais enxergando de perto. Vou precisar usar óculos agora. Vou comprar um óculos essa semana aí, gente. Fui lá no médico, 1,5 do lado esquerdo, 1 do lado direito. É coisa da idade, tá ficando velho, né? Então, tá acabando aquela visão de águia que eu tinha, que eu enxergava até micróbio. Mas eu sou da faixa etária 1359, então eu venho. Você que é da faixa etária, vem. Amém? Seu prazer está na casa de Deus ou não? Ah, pastor, mas sábado é dia de eu ir no shopping. Vai sexta-feira. Vai domingo à noite. Sábado à noite você vem na igreja. Amém? Em nome de Jesus. Não cante apenas. Pratique o prazer de estar na casa de Deus. E hoje de manhã voltou 60 mais. A fotinha deles que bonita, tá? Tá vendo? E aí, você que é 60 mais, teve uma irmã que não gostou, falou: eu não quero ser velha. Irmão, não é questão de querer não, você já é. E a pastora falou pra mim assim: para de brincar com 60 mais, que eles não gostam, é verdade. Eu vou parar de falar, tá? Que vocês usam peruca, usam dentadura. Às vezes até é verdade, mas não precisa falar, né, gente? Mas olha só, graças a Deus hoje o povo tá morrendo com mais de 90 anos, né? Então, os 60, 70 aí tá tudo no vigor, gente. Então, em nome de Jesus, vem, participa, que está sendo uma bênção. Então, a nossa igreja trabalha com faixa etárias. Então, tem lá as crianças estão lá embaixo. Aí o 1359 vem sábado que vem. E o 60 mais um domingo sim, um não. Eles vieram hoje, domingo que vem eles folgam, no próximo domingo depois eles voltam. Amém ou não? Então vem, você que é da faixa etária, participa. O pastor Leandro e a Lídia está liderando aí, está sendo uma benção. O que mais que eu pedi para vocês colocarem aí? Acabou? A sala de cura. Então vem aqui, cara. A Natália vai falar da sala de cura aqui rapidinho. Bom dia, graça e paz. Irmãos, a sala de cura agora está num novo formato. É intencional ela ser a cada 15 dias, 1 hora antes da rede. Então, às 19 horas, nós vamos iniciar a sala de oração e cura. Quem conhece alguém que tem um problema no casamento, na saúde, algum familiar, ou você que precisa de oração, é o momento de você vir. A palavra de hoje foi exatamente sobre isso, sobre adoração. Se você não pode dar 1 hora da sua semana, do seu dia para Deus, né? Então, qual o motivo, né? Qual o propósito de você existir? Não falte da sala de cura. É um momento de exaltarmos o nome de Deus. E pode falar do quadro já? Hoje a gente voltamos, né, com o culto profético todo segundo domingo. Então, você que não recebeu um cartão profético, uma oração, agora no final do culto você pode passar ali. E a palavra do quadro profético de hoje está lá em Isaías 49, o versículo 6, a parte B. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Hoje eu trabalhei em parceria com a Jamile, ela pintou e eu recebi a palavra. Deus, ele nos leva a lugares lindos, mesmo diante de todos os problemas e dificuldades. Mesmo que tudo dentro de nós esteja bagunçado, difícil, que seja um momento de choro, de angústia, ele te faz ver o belo, ele te faz contemplar a santidade e a beleza dele. E aqui no fundinho do quadro existe um pássaro. Todas as vezes que você tiver
um momento de dificuldade, que você estiver olhando somente as tribulações da sua vida, olhe para o lado, olhe para o alvo, que Jesus está lá. E Ele te chamou para ser luz até os confins da terra. Faz sentido essa palavra para alguém? Se fizer, levante a sua mão. Faz sentido? Levante a mão. Então, vem cá, Josué. Vai receber o quadrinho. Acho que ele levantou a mão só para acabar o culto rápido, porque ele fez uma cara de puta, hein? Não, vai lá. Ele levantou a mão para acabar o culto. Gente, hoje nós atrasamos um pouquinho. Quero pedir perdão, mas você tem que amar, tá na igreja. Amém, gente? Paulo estava pregando e olha só, ele alargou, a Bíblia diz, ele alargou o tempo. O culto ia acabar às 10 da noite. Sabe que hora que ele acabou? Aliás, eu não sei que hora que acabou, porque a Bíblia fala assim, ainda era meia-noite. E aí, o que aconteceu? Quem leu a Bíblia? Quem está lendo a Bíblia? Quem que caiu da janela? Ai, que vocês não lêem a Bíblia, gente. O Eutico caiu da janela dormindo. Plá, e morreu. E aí, acabou o culto? Não, presta atenção. Todo mundo da igreja desceu lá, orou, o Eutico ressuscitou e eles voltaram no culto de novo. A gente está falando de adorar a Deus, então você não pode ter pressa de ir embora, ok? É o único. Você só vem na igreja domingo de manhã e ainda você quer ir embora rápido? Tá errado isso aí. Então vamos lá, vamos orar aqui pelo Josué. O Josué não veio hora de ir embora. Pai, abençoa o Josué. Que o coração dele seja de um adorador. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar 5 minutos, não vou passar disso, com os pais de bebês. Você que é pai de bebê, todos. E os professores de criança. Todos os professores do Ministério Infantil. Rapidinho, lá na grama, eu quero conversar com vocês, tá bom? Põe aí. O que é para fazer? Amém. Nós vamos ver rapidinho, antes de encerrar o vídeo do final. Vai lá. O segundo capítulo é chamado Você Não É um Acidente. Existem pais acidentais, mas não existem filhos acidentais. Há pais ilegítimos, mas não filhos ilegítimos. Seus pais podem não ter planejado você, mas Deus sim. A razão pela qual você está vivo, a razão pela qual seu coração está batendo, você está respirando nesse momento, é que Deus queria que você vivesse. A razão pela qual seus pais são seus pais é porque eles tinham o DNA certo para criar você. Tenham sido eles bons ou maus pais, pais indiferentes, ou talvez você ao menos nem os tivesse conhecido. Mas Deus sabia que eles tinham o DNA certo para criar você. E Deus estava mais focado em criar você do que nas habilidades aparentes de seus pais. Uns anos atrás, em Hong Kong, eu conheci uma garota anã e que nunca passou de 1,20 m de altura. Seus ossos todos doíam. E ela sentia a dor do ostracismo, de não encontrar um emprego, de não ter achado um companheiro para se casar, e se sentia muito solitária. Um dia, em uma igreja em Hong Kong que decidiu fazer a campanha dos 40 dias, alguém deu uma cópia do livro Uma Vida com Propósitos e ela chegou ao capítulo 2 que falava Você não é um acidente, e ela rompeu em lágrimas. E ela pensou, talvez haja um propósito para a minha vida. Tarde, nossa equipe estava em Hong Kong e quando ela viu um de nossos pastores, ela correu até ele, pulou nos braços dele e começou a dizer e repetir sem parar em chinês: eu não sou um acidente, eu não sou um acidente, eu não sou um acidente. E você também não é. Eu quero que você leia esse capítulo e perceba que você está aqui por um propósito. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.